Essa primeira palavra gostaria de lembrar os irmãos de uma coisa que é muito importante na questão da interpretação da Bíblia. Muitos problemas seriam resolvidos ou nem surgiriam com relação a seitas, heresias e más leituras da Bíblia só de você seguir algumas regras de interpretação. E a coisa mais básica que você tem que entender quando você está fazendo a sua leitura bíblica, a sua leitura diária ou a sua leitura de um estudo, é você entender uma coisa chamada distanciamento. Distanciamento, fisicamente, é um ponto estando a alguns metros de outro ponto, alguns quilômetros, milhas e milhas e milhas, continentes de distância. Distanciamento. E na Bíblia isso acontece devido a seu livro mais recente ter sido escrito há quase 2000 anos atrás. O livro mais recente da Bíblia é coleção de livros, né? O livro mais recente da Bíblia, ele tem 2000 anos de idade. Então imagina que a Bíblia toda foi escrita numa localização específica, que é o Antigo Oriente, que é uma civilização que não existe mais, escrita numa língua, no caso, escrito em hebraico e em grego, koiné, que são duas línguas que não existem mais, em países que não existem mais. Alguns existem, mas longe de serem os mesmos países, com a mesma cultura. Então, uma coisa que você precisa entender é que você está distanciado da Bíblia temporalmente, você está distanciado da Bíblia culturalmente, você está distanciado da Bíblia contextualmente. Os contextos onde a Bíblia tem revelações é diferente do contexto onde você se encontra agora. Outro distanciamento que nós temos da Bíblia, que não é uma característica humana, distanciamento de localidade, de cultura, é um distanciamento espiritual, é um distanciamento moral, que a sua moralidade, enquanto um ser corrompido pelo pecado, é diferente da moral de Deus. A revelação, ela é perfeita, ela não se contradiz, ela não tem erros em si. Mas o homem, para a Bíblia ser inteligível para você, para que você possa ler essa Bíblia, ela teve que passar por um processo de tradução. Creio que aqui ninguém saiba falar grego koiné ou hebraico antigo. Esse texto foi traduzido. E tradutores não erram, por acaso? Tradutores erram. O grego é uma língua imprecisa. Existem casos de que uma palavra dá 3 significados diferentes. Então você tem que ler o contexto para entender o que o texto está querendo dizer. Então, pense nisso. Nós acabamos de cantar que subimos como águia. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me ao teu lado estar. Espero em ti e subo como águia. Espero em ti e subo como águia.
Subir como águia. Alguém tem asa? Alguém tem pena? Alguém aqui é uma águia? Evidentemente, este texto, ele está fazendo uma figuração. Por quê? Em Isaías 40, 29, é uma passagem, não é no versículo 29, é um pouquinho mais para frente. Isaías 40, a partir do versículo 29, só para termos precisão na leitura, no 29, dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Até aqui. Versículo 31 que está escrito esse texto de subir, voar como águia. Por quê? Porque a águia, quando ela está cansada, ela para descansar, ela sobe e vai subindo, e subindo, e subindo, e subindo, e subindo, e subindo, renova suas energias e volta a voar, e volta ao seu estado e descansa enquanto olha para cima. O que é uma alegoria para nós, que quando estamos abatidos e afligidos, e quando estamos cansados, oprimidos pelo inimigo, ou por qualquer motivo que seja, nós olhamos para cima e nós buscamos força no Pai. Nós olhamos para os céus e oramos. É uma figura de linguagem. Se cada texto em que aparecer uma criatura monstruosa na Bíblia, você entender como de forma literal, se você ler a Bíblia toda de forma literal, você vai inventar diversas coisas que a Bíblia não quis dizer. Se o texto é alegórico, se o texto tem simbologia para um povo, para o povo judeu, e você quer tratar esse texto com literalidade, está errado. Se você quiser tirar doutrina de um texto que não é doutrinário, o que vai acontecer? Heresia, seita. Se a Bíblia falasse, por exemplo, o irmão Marcos descansou, ele está descansando? Ele morreu e está com o Pai, em espírito. Ele não está descansando até que, entendeu? Tudo que é literal na Bíblia está escrito de forma literal. Tudo que é alegórico está escrito de forma alegórica. Tem um significado. E esse significado você precisa da própria Bíblia para dizer o que está acontecendo. Ontem eu ouvi uma pregação sobre Uzá. Uzá, caso os irmãos não lembram, Uzá, ele... lá no livro de Crônicas está descrito uma grande comitiva que Davi fez para trazer a Arca da Aliança até Jerusalém. Então ele vai lá, convoca 30 mil homens e faz uma grande festa e faz uma carruagem nova para colocar a Arca da Aliança em cima. Nisso, um dos bois que estavam carregando a carruagem tropeça. Tropeçando, a Arca da Aliança que estava em cima da carruagem começa a bambolear e vai cair. O que você faria, tia? No reflexo, né? Você tentaria segurar. Coitado do Uzá. O Uzá estava ali no meio daquela comitiva.
ele viu a arca caindo e ele segurou. E é descrito no texto de 1 Crônicas que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Davi temeu a Deus, e nesse caso temeu de ter medo mesmo. Ele temeu a Deus, porque ele achou injusto. Mas como assim Uzá, ele fez um bem danado aqui, não deixou a Arca da Aliança cair? E às vezes a gente pode achar, nossa, mas se Deus é injusto, será? Nessa pregação que eu ouvi, estava tudo maravilhoso, enquanto ele estava lendo a Bíblia. Porque ele leu esse texto inteiro, essa passagem inteira do Uzá, e ele perguntou, por que Uzá morreu? Uzá morreu, está lá em Números. Em Números tem o modo como a arca deve ser transportada, que é com varas, carregado por 4 levitas, um de cada lado, atrás também. São 4 levitas que carregam a arca nos ombros, dando uma carruagem. Então isso estava de forma normativa para um povo específico, que era o povo de Israel, que tinha a missão que no transporte da Arca da Aliança, os levitas, que fazia parte da tribo de Levi, transportassem a arca. De quem que é o erro nessa história do Uzá? Alguém dá um chute? Nós temos o Davi, que chamou, chamou todo o povo para uma grande festa perante o povo, para trazer a Arca da Aliança. Nós temos o Uzá, que acabou morrendo. Nós temos os sacerdotes. Nós temos todo aquele povo que estava, todos aqueles 30 mil que estavam naquela comitiva. De quem que é o erro? Do líder. Do líder. A culpa da morte do Uzá não é do Uzá. A culpa é da liderança. Quem estava à frente daquela comitiva era Davi. Então, Davi pecou. Davi errou naquela situação. Ele precisou de um tempo para assumir a culpa, para ver o que tinha dado de errado. Aí foi só ele ver novamente como que deveria ter sido transportada a arca. Ele se arrependeu e ele foi buscar a arca, agora da forma certa, depois de 3 meses do acontecido, da tragédia. Ele fez da forma correta e dessa forma a Arca da Aliança foi trazida a Jerusalém. Da forma correta. Líderes, mais um pedaço. Na pregação que eu ouvi ontem, estava tudo perfeito, enquanto ele estava lendo a Bíblia. 1 Crônicas, lendo a história do Uzá, Números, lendo a forma como a Arca da Aliança deveria ser transportada. Depois que ele fez a leitura desses 2 textos, ele abriu um livro e nesse livro fazia um juízo de valor sobre o Uzá. Ele leu que Uzá estava em pecado e por isso, quando ele ousou tocar a Arca da Aliança, ele morreu. Pergunta: a Bíblia revela isso? Não. Se é uma revelação que está fora da Bíblia, que acrescenta a Bíblia, por favor, sola a Escritura.
fique apenas com a Bíblia. Se a Bíblia não fala sobre um assunto, não queira você especular ou se basear no seu líder. Porque se a palavra de Deus for diferente da palavra do líder, você corre perigo. Uzá correu esse perigo. E Uzá veio a morrer. A Bíblia não fala da história dele, não fala quem era ele, não dá detalhes, não fala se ele estava em pecado. Com certeza ele era pecador, porque o objetivo do texto não era atribuir culpa a Uzá naquele momento. O objetivo do texto é que aquele grande circo e aquele grande show que Davi promoveu, pôs em perigo Uzá, pôs em perigo qualquer um que tivesse o mesmo reflexo do Uzá. Uzá, ele só foi o mais rápido, mas todo mundo que visse a arca caindo, tentaria ajudar para que ela não caísse. Então, a responsabilidade de quem está aqui na frente, vocês que estão liderando a igreja em louvor, eu que lidero a igreja em louvor, que trago uma mensagem, o pastor, principalmente o pastor, o que tem de texto na Bíblia falando que se o pastor vacilar, vai ser cobrado muito além. Nós temos uma responsabilidade muito grande e nós precisamos ter apenas a Escritura, a orientação do Espírito Santo, um bom estudo, uma boa interpretação da Bíblia, para que nós possamos agradar a Deus no nosso louvor e agradar a Deus na nossa devoção. Amém?